Nos últimos meses eu criei e lancei um SaaS que me deu zero retorno financeiro, zero MRR, e mesmo assim hoje eu tô lucrando por causa dele. Não porque ele virou um sucesso, mas sim pelo posicionamento que eu construí ao redor dele. Isso me trouxe projetos rentáveis, dores que eu nunca poderia ter imaginado sozinho. E hoje eu quero te contar exatamente o que aconteceu, todos os meus erros e todos os meus acertos nesse processo. E eu vou te mostrar também os pilares que eu acredito que seja o mínimo viável, tá? Pra tu ter chance de sucesso aí, cara, e fazer grana com o teu SaaS. E pô, antes de te falar aí dos meus erros, cara, eu preciso tirar um elefante da sala e dizer que, cara, criar SaaS não é sempre sobre fazer dinheiro, tá? Eu tava assistindo uma live aí do Fábio Akita com o Mano Deivin e o Lucas Montano, você deve conhecer se você é da bolha dev. E o Akita trouxe dois conceitos muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês também. Então existem dois conceitos, né? O primeiro é o Build to Learn, ou seja, você constrói algo, você constrói um app, um site, o que seja, para você aprender. Então, tu pode criar um projeto divertido ali para você mesmo ou para tua galera e para tua bolha, algo que seja de graça ou open source, né, que as demais pessoas consigam contribuir também. E mano, na minha opinião, esse tipo de SaaS onde você não tem o objetivo de lucrar com isso, cara, também é brilhante, tá? Porque você aprende na prática ali sobre a arquitetura, né? Sobre o produto que você está desenvolvendo, aprende como você pode distribuir aquilo. Então, o retorno que tu tem é experiência, isso já vale demais. Mas também existe o outro conceito que é o build to earn, ou seja, você constrói algo para lucrar, cara, para fazer caixa, para fazer dinheiro. E aí o jogo muda completamente, tá? As regras do jogo já são outras e eu imagino que se você clicou nesse vídeo foi por causa disso. Então vamos lá, mano. O meu SaaS, o Zenflow, ele era um assistente financeiro que funcionava pelo WhatsApp. Então a ideia é você conseguir registrar ali seus gastos ou sua despesa de uma maneira muito simples, né? Mandando um áudio ou enviando uma foto direto pelo WhatsApp. Então, a partir disso, a IA já categorizava automaticamente e enviava para um dashboard. Então, se você parar para pensar, mano, é uma proposta que fazia sentido. Essa dor existe, as pessoas precisam, né? Ou elas deveriam anotar os seus gastos, as suas receitas. Mas eu percebi, mano, que só acreditar no problema não foi suficiente, tá? Então, qual foi o meu primeiro erro, né, mano? Apesar de eu ser o próprio cliente ali do meu produto, isso nasceu de uma dor minha, né? Eu sabia que eu precisava anotar os meus gastos. Então, o Zenflow, cara, resolveu essa dor e eu imaginava que isso poderia resolver para mais pessoas. Só que tinha um problema, mano. Depois de 2 meses usando o meu próprio produto, eu já sabia ali a média do meu custo de vida, quanto mais ou menos entrava e quanto saía. E aí eu percebi que não fazia mais sentido eu anotar cada gasto manualmente após 2, 3 meses usando a ferramenta, saca? Então eu acabei me tornando um cliente, mas um cliente temporário, não um cliente vitalício. E cara, se isso aconteceu comigo, ia acontecer com mais pessoas, né? Com o mesmo perfil igual o meu. Então, mano, o problema não era exatamente a solução, e sim o nicho. E aí que a gente entra no segundo ponto aqui. Então, quando eu me dei conta que eu mesmo tinha parado de usar o meu próprio produto, foi aí que eu entendi um problema, tá? Eu escolhi um nicho horizontal demais, cara. Então, mano, deixa eu te explicar a diferença, porque eu acho que isso muda tudo, isso vai fazer diferença na hora de tu escolher aí um problema, um nicho para tu resolver atacar. Então, mano, pensa que um nicho horizontal é um nicho muito amplo, tá? Que serve para uma quantidade muito ampla de pessoas. Então, pensa bem, mano, um assistente ali, um gestor financeiro pessoal, é algo que serve para qualquer pessoa. Então é algo que não tem uma profundidade ali, que não faz as pessoas colocarem a mão no bolso para pagar por essa solução, saca? Agora, o que seria verticalizar, né, cara? É um nicho específico para uma dor específica. Por exemplo, um controle financeiro para autônomos e freelancers, né? Ou seja, pessoas que têm renda variável ali e precisa, cara, diariamente saber o quanto tá entrando, o quanto tá saindo, precisa claramente separar o gasto pessoal do que é empresarial. Então, esse cara sim pagaria por essa solução, saca? Porque é uma dor que ele vai ter recorrente ali todos os meses, ele vai precisar ter esse gasto, né? Senão ele simplesmente quebra. Então, ou seja, mano, a mesma tecnologia ali, o mesmo produto, mas direcionado para um nicho específico, isso já tem muito mais chance de dar certo, tá? E aí que a gente entra no terceiro ponto também, né, mano? Quando você deixa o seu nicho muito horizontal ali, que serve para uma grande massa, cara, tu vai entrar no mar de tubarão, tá? Quando a gente tá falando de finanças pessoais no Brasil, cara, ou as famosas fintechs, né? Esse é um mercado gigante no Brasil. Muitas pessoas vão pensar em ter essa mesma solução, ou seja, a concorrência também vai ser gigantesca. Então, esse ponto é importante também, mano. Você tem que fazer uma pesquisa ampla de mercado e você tem que ser estratégico. Você tem que sim validar os principais que estão ali no mercado e você tem que ser capaz de achar alguma brecha, alguma lacuna ali nos quais os seus concorrentes não foram capazes de sanar e que você poderia entrar ali com uma vantagem competitiva enorme, tá? E o quarto erro, cara, e um dos principais que eu vejo muita galera comentando, eu acho que é sobre a distribuição, mano. E por quê, cara? Eu construí, eu sabia que eu tinha essa dor e logo eu imaginei que mais pessoas poderiam ter essa dor.
dor. Ou seja, eu fui muito baseado em uma dor própria interna, cara. E eu não saí pra conversar com outras pessoas que também sentem isso, né? Até porque cada pessoa é diferente, cada pessoa lida de uma forma diferente ali com assuntos pessoais, assuntos de finanças, enfim. Então, mano, eu descobri que a distribuição do teu produto ali, cara, tem que ser a etapa zero ali, tá? Antes de você começar a pôr a mão na massa de fato, tu já tem que começar a pensar como tu vai distribuir isso, mano. Que isso no final é a principal dor. Querendo ou não, construir software hoje em dia, cara, virou um pouco commodity, tá? Não que pessoas que sabem escrever código não vale mais hoje em dia, cara. Mas a real é que, cara, se tu pega alguém ali com um mínimo ali de um pensamento lógico e sistêmico, cara, ele vai conseguir desenvolver um MVP ali, cara, só com vibe coding, sem necessariamente saber ali de código, de lógica de programação. Então, ou seja, a principal vantagem não é a construção do produto em si, mas sim como você vai distribuir isso, como você vai tornar isso acessível para as pessoas. Então, quando eu comecei a observar ali o mercado, cara, e a galera que tava construindo SaaS e tava fazendo grana, tava escalando, eu percebi esse padrão, mano, muito interessante, que todos eles começavam a distribuir, né, antes mesmo de ter a primeira versão beta ali do seu produto. Às vezes criavam ali lista de espera, né, criavam um engajamento ali, um conteúdo orgânico, onde mais pessoas poderiam discutir sobre aquela solução, se aquela dor era real de fato. E isso eu acho que é essencial. Eu acho que esse foi um dos meus principais erros também, não começar a distribuir meu produto antes de começar a construir ele. Então, cara, antes mesmo de você começar a executar uma ideia, tu tem que pensar, cara, como isso vai chegar nas primeiras 10, 100 pessoas? Como que eu vou distribuir isso? Então, mano, agora que eu já te apresentei aí quais foram meus principais erros aí na minha jornada, eu vou te apresentar quais são os 3 pilares, tá? Que eu acho essencial e que eu seguiria se eu fosse começar um SaaS hoje do zero, tá? Então vamos lá, mano. 3 pilares, tá? Eu acho que esses 3 pilares aqui são essenciais e se você não souber responder alguma dessas perguntas aqui, cara, eu acho que é melhor você parar, repensar e, enfim, tentar elaborar isso de alguma forma. A primeira, mano, é o nicho, tá? Qual a dor que tu tá resolvendo? Que é um público-alvo que isso atinge. Eu acho que você tem que mapear, tem que fazer essa pesquisa de mercado e descobrir quais são os seus principais concorrentes ali, até para você conseguir elaborar uma vantagem competitiva. Qual o tamanho desse mercado, né, mano? Tu tá falando de um nicho horizontal, né, que aí é uma red flag, tu tá falando de uma dor muito específica para um público muito específico, qual o tamanho disso no geral, né? E aí, descendo mais aqui, cara, a gente vai ter o segundo pilar, que é o pilar da experiência, mano. Que é a questão aqui, cara, é o quão você tá preparado para solucionar esse problema, né? Essa dor que você descobriu. O quanto você conhece desse problema, né? O quão profundo você foi em conhecer, em trocar ideia com a galera, em descobrir as dores reais e feedbacks reais vivos dessas pessoas. E aqui também muito importante, quais são suas principais skills para você conseguir resolver isso, cara? Seja sociais ali, skills de comunicação, seja skills técnicas mesmo, né? Linguagens que você domina, ferramentas que você domina. Terceira pergunta, mano, você vai conseguir tocar isso no modelo on-person business? E se você não sabe, on-person business é um negócio de uma pessoa só, né? Ou seja, você conseguiria dar conta de tocar isso sozinho? Ou se não, né? O que você precisaria delegar, cara? Vamos supor que tu é uma pessoa muito técnica ali, mas tu não entende de marketing, né? Então, provavelmente você precisaria de um sócio aí para delegar essa parte mais comercial, mais de distribuição. Ou pode acontecer o oposto, né? Às vezes você é uma pessoa que já entende ali de marketing, já entende do seu nicho ali, do quão profundo essa dor é e quão latente ela é. Mas você não é uma pessoa muito técnica, então tu precisa de um braço ali para conseguir dar vazão a isso e construir esse software. E a última e principal aqui, né, mano? Como você vai distribuir isso? E aí volta o que eu falei lá, que isso tem que ser a etapa zero, mano. Você tem que pensar em como você vai distribuir isso, como você vai fazer as pessoas chegarem no teu produto antes de você construir de fato, tá? E por isso que eu acho que é muito importante, mano, você mapear aonde você rende, aonde você é bom e aonde você precisaria delegar, tá? E vai por mim, mano, construir um SaaS, construir uma startup não é tão fácil quanto alguns gurus aí estão pregando, cara. Vai muito além de construir o produto, né? Na verdade, construir o produto em si é só a ponta do iceberg. Então, tu tem que ser muito estratégico, tu tem que ter muito mapeado isso. Se possível, ter sociedade, né, cara? Eu acho que se tu tem uma pessoa estratégica ali que complementa o que você faz, não necessariamente faça a mesma coisa que você, mas ela tem outras habilidades que vão complementar o que tu já faz para alavancar esse projeto. Então, esse pilar aqui da experiência também acredito ser essencial, tá, cara? E descendo aqui, a gente tem o último pilar, né, mano? Que é o pilar de recursos, tá? Então, aqui, mano, no pilar de recursos, eu acho que você tem que conseguir responder essas perguntas. Quanto tempo você tem disponível para tocar esse projeto, para tocar esse SaaS, né? Às vezes você já tem um trabalho ali em período integral,
né? Quanto tempo você vai conseguir se dedicar da tua vida para fazer isso dar certo? Quanto caixa você tem disponível, mano? E isso é importante. Na maioria dos negócios, cara, tu começa a ganhar um lucro ali e se for ganhar um lucro, né? Depois de talvez 1 ou 2 meses investindo ali, cara. Então eu acho que ainda que hoje em dia já tem várias ferramentas que tu consegue criar algo gratuito e ter um gasto mínimo ali, eu acho que principalmente ali na distribuição inicial, tu vai precisar gastar uma verba, seja para contratar um profissional específico, seja para investir ali em tráfego pago, né? Se essa for a sua estratégia. Então, acho que esse ponto é importante, mano. Pensa que um SaaS é um negócio, então você vai ter que investir ali tempo e dinheiro, né, para fazer isso dar certo. E aqui o terceiro ponto, mano, é qual o tamanho do teu network, né, cara? Tu possui um amplo network, tu já se preocupou em trocar ideia com essa galera, ou tu conhece pessoas que podem te ajudar nessa estratégia comercial. E o quarto ponto aqui, mano, quais ferramentas te dão uma vantagem competitiva, né? Seja uma IA, seja uma ferramenta que tu tem já familiaridade, que tu tem uma assinatura. Então isso entra muito aqui nessa parte do recurso, né? Qual tecnologia, qual ferramenta que tu vai usar para fazer isso ser viável. Então, mano, eu acho que é isso, tá, cara? Eu acho que esses três pilares aqui, cara, nicho, experiência e recurso, eu acho que antes de você sair colocando a mão na massa, cara, você tem que saber responder todas essas perguntas aqui, tá? Eu acho que principalmente por um conceito que se chama um nível de sofisticação do mercado, né, mano? Como o SaaS tá no hype, tá na moda agora, cara, não é tão difícil alguém ter uma ideia parecida com a minha de criar, por exemplo, um assistente financeiro ali genérico que atende uma grande massa de pessoas. E esse é um erro, mano. Essa é uma red flag. Por ser um mercado fácil de ser pensado, cara, muitas pessoas vão tentar fazer. E aí a tua concorrência aumenta. Tem essa questão do nível de sofisticação do mercado. E se tem mais pessoas fazendo uma solução parecida com a tua, a demanda diminui, né, cara? Então tu acaba perdendo essa vantagem que tu teria ali, por exemplo, em um nicho muito mais vertical, um nicho muito mais específico para uma dor específica, tá ligado? E agora, mano, depois de todos esses aprendizados, né, tudo que eu precisei aprender na prática, errando ali e fracassando entre aspas, eu quero te contar o que aconteceu depois do Zenflow, né? Depois de eu lançar esse produto. E como eu consegui, né, mano, converter essas falhas, converter esses erros em uma renda ativa. Mano, olha isso. Um engenheiro naval de iate, ele assistiu um vídeo meu no YouTube. Ele me chamou no LinkedIn, cara, e ele me explicou uma dor que eu jamais poderia ter imaginado, tá? Cara, é algo muito específico, muito vertical, né? É o que eu tava falando do nicho vertical ou horizontal. Essa era uma dor muito vertical. Eu mesmo nunca poderia ter imaginado. Eu acho que é uma dor que só quem tem vivência nesse negócio vai conseguir entender. E ele me explicou a ideia dele de negócio, cara. E eu sabia que com a minha experiência técnica, eu poderia resolver isso, né, mano? E hoje eu tenho 25% de equity nesse projeto, né? Eu tô tocando isso. E isso só foi possível porque eu aprendi a me posicionar, mano. Então, ainda que o Zenflow em si me deu R$ 0 diretamente, cara, o fato de eu ter construído isso em público, de eu ter me posicionado aqui e mostrado as minhas habilidades, né, no que eu sou bom, isso me colocou na posição de ser encontrado por alguém que já tinha um problema certo e só precisava de alguém para executar aquilo, tá ligado? E tu só consegue fazer isso quando tu tá bem posicionado, né? Ou quando tu já tem experiência em um nicho muito específico, ou quando você se posiciona como alguém que pode resolver essas dores, né? Como alguém que pode construir softwares escaláveis ali, né, cara? Aí que entra também a importância do que eu falo de você se posicionar, mano, de você expor seu trabalho. As pessoas precisam saber o que tu tá fazendo. As pessoas precisam saber do SaaS que tu tá construindo, mano. Ainda que não seja algo que tá te dando um retorno financeiro, como foi o caso do Zenflow, mas eu acho que toda a experiência é válida. E se tu expõe o teu trabalho ali, tu expõe onde tu é bom, cara, a chance de você ser encontrado ou ser contratado por alguém que já tem a dor mapeada ali, cara, e só precisa de alguém pra fazer aquilo, é muito alta, mano. Então, mano, essa é a conclusão do vídeo, tá? Essa foi uma das oportunidades que eu citei aqui, cara. Esse exemplo da gestão de iate é um problema muito vertical, uma dor muito específica. Mas então, ultimamente, eu tenho sido abordado com outras propostas de parceria ali, cara. E quando eu vejo que isso faz sentido e que com a minha bagagem eu consigo resolver isso, cara, eu tô abraçando sem pensar duas vezes, mano. Então, hoje eu consigo enxergar todo o propósito, né? E aí volta no que eu falei no começo do vídeo ali, cara, da diferença de build to learn e build to earn, né, cara? Ainda que tu foque em construir algo ali para aprender, mano, eu acho que tu não tá perdendo tempo, tá? Muito pelo contrário, tu tá ganhando experiência. E ainda que tu crie algo tentando monetizar e tu não monetize, cara, ainda assim tu vai aprender. Então tu vai ter passado pela experiência.
Então eu gosto muito de pensar dessa forma. Eu acho que tu nunca perde criando algo, quebrando a cabeça ali para construir algo, né? Seja para resolver uma dor sua, seja para monetizar ou não. Então é isso, mano. Acho que esse é meu conselho aqui. Antes de criar o teu SaaS, antes de colocar toda a sua energia aí em um projeto, tu pode aprender aqui com os erros que eu falei, cara, para tu não cometer as mesmas coisas e não cair nos mesmos erros que eu caí. Então, galera, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se tu curtiu esse conteúdo aqui, mano, deixa um like para fortalecer, se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito. E se o teu objetivo é fazer caixa, cara, é monetizar rápido, eu acho que tem outra estratégia além de SaaS que eu acho que é muito mais conveniente se o objetivo é de fato fazer grana. E eu falo melhor sobre essa estratégia nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Então, se você curtiu esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar desse. E, galera, é isso, mano. Deixa aqui nos comentários também se você tá construindo algum projeto, quais que estão sendo ali seus principais obstáculos, né? Eu vou ler todos, eu quero trocar essa ideia com vocês. E tamo junto, mano. Até o próximo vídeo e é só o começo.